O ecopoema mais perfeito seria aquele que estabelece contato com animais e com as plantas. Não dominando linguagens animais e tampouco conhecendo a maneira da planta comunicar-se, o mais próximo que o ser humano tem disto são rituais de povos originais, que com profundo respeito e reverência buscam a aproximação com estes seres, seus espíritos e forças. Não pertencendo a um destes povos e não conhecendo a fundo suas práticas, o mais próximo que um poeta de cultura ocidental consegue chegar é através da poesia, resquício de práticas rituais muito antigas. Uma forma poética próxima destes rituais é a estrofe sáfica, a mais antiga das estrofes líricas que se conhecem no Ocidente. Há 2.600 anos, esta, que é hoje rotulada como poesia grega arcaica, ainda possuía elementos de ditirambos e práticas ainda mais antigas. Um estudo mais aprofundado abordaria, dentro dos estudos indígenas, as práticas de aproximação com o sagrado, através de rituais vulgarmente chamados xamânicos, mas que envolvem práticas muito diversas, embora o intuito seja muito similar. A aproximação através de cantos e palavras mágicas de um espírito animal, muitas vezes com o uso de plantas consideradas sagradas. Seria também necessário um mais profundo apoio dos estudos ecocríticos comparativos, para associar estes rituais a práticas arcaicas gregas. O elo principal será sempre a relevância do som de cada palavra, que em cadência cria ritmo, como se esse ritmo fosse algo muito importante, essencial para o que se apresenta, como palavra de ritual, onde cada palavra é mágica e tem seu lugar, ordem e ritmo. Utilizando a forma métrica da estrofe sáfica, o ecopoema aproxima-se de forma indireta do chamamento do ritual. A palavra, símbolo, com o poder de convocar, evocar, invocar, comover, logra, porventura, mover. Ao destacar não somente o significado, o sentido das palavras, o transporte pela metáfora, mas também a sonoridade e o ritmo, o ecopoema tenta se aproximar das práticas de povos que vivem em proximidade e respeito com outros seres. O ecopoema, assim, passa da teoria à prática. Com o crescente interesse e respeito por estes povos, que não fazem distinção entre o humano e outros seres vivos, é um bom momento para a poesia recordar-se de suas origens nas práticas ritualísticas dessas sociedades, nas quais dança e palavra eram elementos cruciais. Pois se hoje a poesia está no papel, fragmentada, quase silente, amarrada a correntes sociais e filosóficas, é importante tentar resgatar aquilo que um povo da Nova Guiné nomeia acerca da poesia, uma linguagem de pássaros. O poema começa na voz, uma voz que é ouvida por quem está ao redor. O som de cada palavra e o ritmo criado pela sequência destes sons, seus longos e breves, graves e agudos, tônicas e átonas, provoca efeito. Se o som ritmado de um tambor ou instrumento nos incita ao movimento, nos move, também pode provocar o mesmo efeito o som de palavras em sequência. Quando Safo entoava suas estrofes, acompanhado de liras, flautas, tambores e dançarinas, em celebrações que ainda muito tinham dos ditirambos e outros rituais arcaicos de seu povo, seus ouvintes, como integrantes ativos de um ritual, ansiavam por esses estímulos que provocavam transporte e comoção. O efeito almejado era de elevação e êxtase, que significa estar fora de si. Neste sentido, a estrofe sáfica, com seus elementos de acompanhamento, é ponto de cruzamento com rituais de povos originais ainda em vigor, nos quais a palavra tem poder e ritmo e estimula o transporte. É preciso entoar poemas como quem toca tambor. Oi, qual teu nome te chamam, Ebo? Morde em par o mato que chia nos dentes. Sou o teu repasto no meio da fome. Chamo de morte. Como é que vaca invoca bezerro?
Ferra nome próprio, mugido sentido, fera fita mata fora, bovino, chama-lhe vida. Como disse boi, nessa língua do boi, capta sapo goico, achar que rei foi. Touro segue pasto adentro, as vacas chamam-lhe corno. Só é dito boi ou cabeça de gado. Juntos são boiada, rebanho, tropel. Gritam, mugem, colhem os nomes do medo. Chamam-lhe corte. Chico rasga a língua do boi, a mãe come. Triste dono roga ao bicho já morto. Reza, reza, rezo, pajé com remédios. Boi que se faz fábula. Prendem fitas, rabo e cornos são belos. Flores sobre o corpo, estrelas também. Tanta carga contra o couro cai bem. Boi que se faz festa. Homem pele quente sobrevivendo bem frio. Tumba, pina, roda, transpira tal bicho. Lesto, olhe, dança, folia tão viva. Foi por demais gente. Traz na testa 2 orifícios pra ver. Fita, gado, graço, no pasto, tal carne. Olhos negros como os das favas tão vivos. Pois se desfaz pano. Retomando. Acerca dos bois. Um pouquinho mais atrás. Pois, esqueci. Não sabia. Eu também esqueci. Mas acho que foi uma boa ideia. Aí, acerca dos bois. Meu interesse pelo universo do boi veio do resgate da memória da família do meu avô, que foi guieiro, carreiro e também boiadeiro, e também de leituras sobre a perspectiva animal. Venho trabalhando já há algum tempo no tema da alteridade em termos sociais, étnicos, históricos e políticos, mas a sensibilidade, o que captam e transmitem outros seres vivos me interessa cada vez mais. A subjetividade de um animal, o que ele apreende do mundo com seus sentidos, e como se comunica, e como é a sua forma de comunicação com os seus e com outros seres, são alguns dos temas do poema Nome ao Boi, que não deixa de retratar seu sofrimento como animal de corte da indústria alimentícia. Metamorfoses do boi busca retratar o que sobrou do boi como animal mitológico, cultuado por tantos povos como os sumérios, acádios e assírios. A morte do touro sagrado de Inanna por Gilgamesh teve grandes repercussões. O touro era sagrado e sangrado em sacrifícios de diversas culturas. Em Portugal, em Ponte de Lima, a tradição da vaca das cordas alude a um rito celtíbero que foi proibido pela igreja. O ídolo em forma de boi sendo retirado do templo e levado por cordas. Hoje, o boi está presente na festa do Boi Bumbá, imbuído de tradições católicas, indígenas e africanas, ou seja, uma grande metamorfose do boi sagrado. Mas onde está a perspectiva do animal?
A perspectiva do animal, embora simbólica, é algo procurado de forma ritualística pelos nossos ancestrais e por povos que ainda preservam modos de habitar o mundo muito diferentes da nossa. Os caçadores sempre pediam perdão e licença aos espíritos dos animais para os caçarem. Os curandeiros os interpelavam para ajudarem numa cura. As palavras desses curandeiros são especiais, ritmadas, para estabelecer uma comunicação com estas entidades. O rito visa o controle do espírito através da palavra mágica. São palavras onde voz e ritmo têm extrema importância. Esses ritmos de tão fortes acabam por possuir quem os profere e ouve, e os leva a um estado alterado. Se a arte é resquício do pensamento selvagem, segundo Lévi-Strauss, então a poesia é fragmento da cura selvagem. Já na época de Safo, há 2.600 anos, a poesia era fragmento de rituais mais antigos de invocação de divindades, mas preservava a importância da cadência, do ritmo, da voz. Os gregos davam valor a este transporte, aos estados alterados, e sabiam como lá chegar. Sabiam que para ocorrer o transporte, o transe, era preciso um tambor, ritmo, cadência, um contínuo sonoro. Se ao longo do tempo a poesia foi perdendo esta função ritualística, e logo esta necessidade do ritmo marcado, não quer dizer que na sua essência tenha perdido este elemento, pois é parte inalienável do fazer poético, feito de palavras ou sons simbólicos. Todo modernista, por mais vanguardista que fosse, sabia disso. Melopoeico é o termo utilizado por Pound para salientar que o impacto das palavras é intensificado pela sonoridade, ele que buscava um momento mágico no poema. Eliot queria, pelo som, captar algo mais profundo e consciente. E cito, a imaginação auditiva é sensibilidade por sílaba e ritmo, penetrando bem abaixo dos níveis conscientes do pensamento e sentimento, envigorando cada palavra, submergindo ao mais primitivo e esquecido, voltando à origem e trazendo algo de volta. Recordamos os ritmos encantatórios do Love Song of J. Alfred Prufrock. Let us go then, you and I, when the evening spread out against the sky, like a patient knit eyes upon a table. Let us go to certain half-deserted streets, with the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels, and sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask, what is it? Let us go and make our visit. In the room, the women come and go, talking of Michelangelo e por aí afora. Robert Frost, tão antagônico à estética desses dois poetas citados, junta-se a eles ao afirmar que há sentido no som. Afinal, este já existia antes das palavras e tinha sentido sem letras ou desenhos. Se retrocedermos o bastante, descobriremos que o som do sentido existia antes das palavras, que algo na voz ou no gesto vocal fazia o homem primitivo transmitir um sentido a seu semelhante antes da espécie desenvolver um mais elaborado e concreto símbolo de comunicação da linguagem. Li, inclusive, que nossos ameríndios possuíam, para além de uma linguagem figurativa, um meio de comunicação, embora sendo em definição de qual desenvolvido pelo som do sentido. E o que é isto senão ativar com a imaginação e reconhecer as imagens do som? Quem não se encanta com a misteriosa cadência de Stopping by Woods on a Snowy Evening? Whose woods? I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake, asks if there's some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and down the lake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Eliot e Frost reconhecem a força dessa comunicação praticada por nossos ancestrais, mais próxima da comunicação animal. Paul Zumthor, em seus estudos sobre poesia oral, aludiu à preservação desta arte em sociedades na África e nas Américas, e seu declínio no Ocidente, em prol da primazia do texto. O Sound of Sense, de Robert Frost, a Auditory Imagination, de Eliot, foram posteriormente explorados pelo poeta francês Yves Bonnefoy. Na contramão da vaga estruturalista, o poeta francês deu seguimento a essas ideias em alguns ensaios. O verso estimula a interação entre o som e o sentido,
Matéria e significado reverberam em uníssono. Se a linguagem comum estrutura e objetifica nossa percepção do mundo, a poesia e as texturas sonoras proporcionam resgate do elo emocional com o que nos rodeia. Há uma contiguidade entre o sentido estético, esta emoção que nos percorre quando uma obra de arte nos comove, o estado poético, este é um transporte provocado por ritmo e símbolo, e o transe, promovido pelo ritual. O poema opera este efeito em duas vias, como transporte imagético, pela metáfora, e como transporte sonoro, pelas cadências rítmicas. Como, segundo Otávio Paz, o ritmo é, além de parte da música, também elemento que organiza, rege o poema, suas cadências, suas ideias, sua língua, e toda poesia é oral, audível. Paz também é sempre citado por afirmar que o homem moderno tem nostalgia de ritual. Em coro com ele, Mahmoud Darwish afirma que temos sempre nostalgia da poesia primeira, o canto, a dança, os ruídos e silêncios do universo. Este breve elogio ao ritmo e à voz na poesia não ficaria completo sem uma frase de Antonin Artaud. No mundo das sensibilidades, há timbres, volumes de voz, massas de sopro e de tom que forçam a vida a sair de suas referências e livram do domínio da anatomia humana os órgãos e as forças que esta se compraz em aprisionar. Não sei se tenho tempo para falar um pouco sobre a técnica. Se não... Mais 3 minutos. Mas rapidinho. Afinal, do que consiste a estrofe sáfica? Esta compõe-se de 4 versos, 3 deles endecassílabos e um pentassílabo. No eólico, idioma de Safo, a diferença entre as sílabas era a duração de cada uma, ou seja, longas e curtas. No caso da estrofe sáfica, nos 3 primeiros versos temos uma longa, uma curta, uma longa, uma curta, uma opcional. Depois uma longa, uma curta, uma curta, uma longa, uma curta, uma longa e uma opcional. Fácil, né? No 4º verso, usamos uma longa, uma curta, uma curta, uma longa e uma longa. A estrofe passou por adaptações ao longo do tempo e ganhou outras características de acordo com a língua na qual foi utilizada. Eu tentei voltar ao conceito original, embora em português, como muitas línguas modernas, não se usa o conceito das sílabas, o comprimento das sílabas, sim o acento, a tônica. Mas como são poemas escritos para serem entoados, eu coloquei as tônicas no lugar das longas, e na hora de entoar, o acento faz a sílaba tônica ficar mais longa naturalmente, sem ter que forçar a sonoridade regular das palavras. Chico rasga a língua do boi, a mãe come. Boi se faz fábula. Ou seja, evitei a ocorrência de sílabas longas átonas ou sílabas curtas tônicas. Isso seria mais difícil em inglês, pois pode ocorrer de uma sílaba ser atônica, mas não ser a mais longa, como é o caso na palavra distance, na qual this é a sílaba tônica, mas tans é a sílaba mais longa. Ao entoar, pensei que seria importante reduzir ao mínimo o tom, para uma só nota, para deixar o ritmo e a sonoridade das palavras ganharem destaque. Manter algo de canto, mas um canto mínimo, de prece e rito. Pronto, é isso.